noite, amado e querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto, fazendo uma oração inicial. Por isso eu convido vocês a fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças. Vamos elevar a Deus o nosso pensamento. Senhor, Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por estarmos aqui reunidos, Deus, mais uma vez, na Tua casa, na Tua presença, Deus. Que nós possamos erguer o melhor louvor, Deus, a Ti, mesmo com as nossas limitações, Pai. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor neste momento. Amém. E para iniciarmos, irmãos, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, verso número 4. Para quem tem dúvida, está entre Gênesis e Apocalipse. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Continuemos assim, irmãos, firmes na nossa fé, louvando ao Senhor, declarando que marcharemos cheios de coragem e seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Boa noite, irmãos. Então, a palavra de Deus nos fala de quando Deus chamou a Josué. Ele virou para ele e disse assim: não temas, porque fui eu que te mandei. Por isso, tenha coragem e vai. E mais à frente um pouco, no livro de Salmos, o salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nosso Deus é um Deus poderoso nas batalhas. E é isso que nós vamos cantar agora. Verdade no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer
libertou, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto Da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Já vencemos no nome de Jesus, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo Nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Já vencemos no nome de Jesus, nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos Resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos porque contigo nós temos a certeza de que nenhum inimigo pode nos resistir, porque nada, Deus, nada é maior do que o Senhor. Obrigado, Deus, porque esse mesmo poder que trouxe a Jesus de volta dos mortos é o poder que opera em nós hoje, ó Deus. E nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor quem opera em nós, é o Senhor que nos trouxe de novo para o Senhor, ó Deus, e nos dá o privilégio de sermos parte disso, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, o nosso canto aqui, ó Pai, e nos abençoa para que nós possamos estar sempre vigilantes, sempre prontos, ó Pai, porque nós sabemos que nós vivemos numa guerra aqui, ó Pai. Fortalece as nossas vidas, prepara-nos, ó Deus, que nós tenhamos destreza, Pai, da Tua palavra, que a nossa espada, que nós levemos sempre, ó Deus, o escudo da fé, que nos proteja, Pai, de todos os dardos que o inimigo pode nos lançar, ó Pai, e ele lança, a gente sabe disso. Mas obrigado, Senhor, porque como nós cantamos e nós afirmamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso general, o Senhor quem vai à frente, e é o Senhor quem luta por nós. Nós te louvamos por isso. Recebe, ó Deus, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, neste momento, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18. Nós cantamos que marcharemos cheios de coragem, também declaramos que o nosso general é Cristo. E, através desse texto, ele nos mostra a armadura que usamos para a batalha. No verso 10, lemos o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Que a palavra do Senhor encontre espaço em nossos corações. E neste momento, eu gostaria de convidar os irmãos a mais uma vez fecharem os seus olhos, curvarem as suas cabeças. Vamos erguer a Deus a nossa oração mais uma vez. Como diz Efésios, no verso 12 desse texto que nós lemos agora, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, vamos nesse primeiro momento pedir a Deus forças para poder enfrentar todas essas situações que nós temos vivido. Vamos elevar a Deus a nossa súplica, porque sabemos que não estamos vivendo em dias fáceis, mas sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Darei um tempo aos irmãos para que possam orar em silêncio. Também, irmãos, vamos erguer um clamor sobre a nossa nação. Nós sabemos que a Covid-19 nos proporcionou mais 2 variantes, sabemos que elas são graves, sabemos que elas têm atingido ainda mais pessoas. Então, vamos orar pelas famílias também que perderam seus familiares contra essa doença e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Também vamos orar pelos nossos enfermos. Nós temos uma lista grande no final do nosso boletim, com todos os motivos de oração, tanto quanto Covid, como outras doenças. Então vamos orar a Deus para que todos os enfermos que estão no nosso boletim, também no mundo, possam ter a cura dele. E por fim, irmãos, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela sucessão pastoral, orar pela construção, pelos ministérios, pelos propósitos, e que nós possamos ter cada dia mais o renovo do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Pai.
Senhor, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Deus, para a luta, Deus, que temos que enfrentar diariamente, Deus. E que, em nome de Jesus, Pai, nós possamos terminar todos os dias dando glória ao Senhor, Deus. Porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu na batalha, porque o Senhor é o nosso general, Deus. O Senhor é o Deus da guerra, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado, Deus, de tantas situações, Deus, às vezes até que nós não estamos sabendo, Deus. O Senhor tem livrado. Pai, também eu, neste momento, oro, Deus, por todas aquelas pessoas que já foram infectadas por essa Covid, algumas que resistiram e as que não resistiram. Pai, que o Senhor possa acolher em teus braços, Deus, cada uma dessas vítimas, Deus, fatais, e que o Senhor possa continuar dando, Deus, sustento na fé, Deus, para todos aqueles que sobreviveram a esta doença, Pai. Que o Senhor possa renovar as forças, Deus, e também dar dose de ânimo, Deus, porque sabemos que é um momento difícil, mas o Senhor tem nos livrado e tem nos guardado. Oramos também, Deus, pelas famílias que perderam seus familiares, seus entes queridos, Deus, que o Senhor possa trazer consolo a cada um, Deus, neste momento, que o Senhor possa, Deus, invadir o quarto do hospital, Deus, ou então a casa, Deus, a sala da casa, onde tem alguém chorando por alguma outra pessoa, Deus, em luto, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa abraçar estas pessoas e possa trazer consolo e conforto para cada uma delas, Pai. Nós também te pedimos, Deus, pelos que estão, Deus, lutando contra alguma doença, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar guardando e abençoando, Deus, e dando ânimo, Pai, para que esta pessoa, Deus, sinta o renovo, Deus, a cura do Senhor, a cura que só o Senhor, Deus, pode proporcionar. Também, Deus, te agradecemos pela vida dos médicos, dos enfermeiros, Deus, que têm lutado, Deus, com tanta garra, Deus, essa luta. Nós sabemos, Pai, que a cura vem do Senhor, mas os meios, Deus, para que essa cura chegue, Deus, muitas vezes vem pelos médicos, vem pelos enfermeiros, Pai. Nós te agradecemos pela vida dessas pessoas, Deus, e damos graças ao Senhor por cada uma delas, Pai, no nome de Jesus. Nós também, Deus, oramos pela nossa igreja, pedindo que o Senhor nos sustente, nos dê renovo, Pai, e que o Senhor abençoe, Deus, cada ministério, Senhor, desde o ministério de crianças, Deus, até mesmo o ministério pastoral, Pai. Que o Senhor, Deus, também abençoe o nosso novo pastor, que nós não conhecemos ainda, mas o Senhor já conhece, pois está no seu coração, Deus. E que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, continuar abençoando também os nossos propósitos, Deus, assim como a construção, Pai. Em nome de Jesus, porque nós estamos fazendo tudo isto, Pai, não para a honra e glória de cada um aqui, Deus, do nome de cada um aqui, mas pela honra e pela glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, e te agradecemos por este domingo, por ter nos guardado, por Deus nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui novamente. Em nome de Jesus, é o que oramos. Amém. Neste momento, nós passaremos ao momento missionário com a irmã Karina. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. O tema desse mês é Viva o Poder de Transformar. E essa transformação, ela só vem a partir de Jesus, né? Que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nas nossas tribulações nos consola, para que com as consolações que fomos consolados, consolemos a outros. E assim continuemos a transformar, a fazer o reino de Deus crescer. A nossa divisa está lá em 2 Timóteo 1,7 e fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje a gente vai fazer o encerramento do mês que é dedicado a missões mundiais, mas o trabalho ainda continua, então continue orando, intercedendo por esses irmãos que receberam o chamado de Deus do ID e saíram, né, foram para longe das suas casas, do conforto, estão expostos a riscos, né, à violência. Então, que você continue intercedendo por esses irmãos e aqueles que puderem, contribua com 1%, né, que é a nossa meta.
Amém? Então a gente vai cantar a música tema, que chama Viva o Poder de Transformar. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Jesus é poder, vida para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura, o aflito, a esperança é para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém? Vamos orar agora, gente, por esse momento? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque a sua graça nos alcançou. E hoje, Deus, nós podemos trabalhar no teu reino. Apesar de não merecermos, apesar de precisarmos ainda de tantas mudanças, Senhor. O Senhor nos escolheu. E o Senhor não nos escolheu porque a gente já está pronto, mas porque o Senhor quer nos preparar. Então, que a gente passe a maior parte dos nossos dias, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Jesus Cristo rasgou o véu para que hoje a gente pudesse estar próximos de Ti. Obrigada, Senhor, por esse mês dedicado a missões. Nós sabemos que não é só um mês, é uma vida. Muitas pessoas estão fora, estão longe, distantes, mas cumprindo o chamado do Senhor. Que nós possamos fazer o mesmo, Deus, que nós possamos realmente desfrutar da liberdade que nós temos aqui no Brasil, de poder falar do Senhor a portas abertas, de poder proclamar a Tua palavra em qualquer lugar. Fortalece-nos, Deus, nos dê esse espírito, ó Deus, de ousadia, esse espírito que ressuscitou a Jesus Cristo da morte e que o Senhor hoje nos deu e Ele habita em nós. Que possamos levar a Tua palavra, Senhor, a toda criatura e mais do que isso,
que as nossas atitudes, Deus, as nossas escolhas reflitam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Com esse espírito de poder, de amor, de equilíbrio e também de alegria, vamos agora participar do nosso momento de cumprimentos e comunicações. Mande um oi aí para quem você tanto ama, para quem você tanto quer ver bem. E também, irmãos, vamos aproveitar este momento. Aqueles que estão no YouTube e aqueles que não estão, vão para o YouTube, viu? Não fica assistindo só pelo WhatsApp. Dá para dar o playzinho e fica lá no WhatsApp. Vamos para o link, para que você possa ter a oportunidade de participar da comunhão através do chat do YouTube. E também já aproveitar para curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhá-lo, se inscrever no nosso canal de Bela Vista e já ativar o sininho, para ficar sabendo de todas as novidades que terá na igreja. Também gostaria de reforçar o convite aos irmãos para salvar o número da nossa igreja no seu WhatsApp. O número é o 3464-2545, para que você possa receber todos os links dos cultos através também do seu WhatsApp. Um aviso, irmãos, de extrema importância é que nós teremos a Assembleia Extraordinária, será feita de forma virtual no dia 4 de abril, domingo que vem. Fica o convite a todos a participarem. E, bom, sem mais delongas, vamos ao nosso momento de dízimos e ofertas, e cantaremos o hino do cantor cristão 314, Estou Seguro. Tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou ser sempre avante, vou bem contente,
momento, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, orando ao Senhor em agradecimento aos dízimos e ofertas e também pela palavra que será trazida. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por estes dízimos e ofertas depositados em Teu altar. Nós te agradecemos, Pai amado, porque isso tem trazido sustento para a nossa igreja, para que nós possamos, Deus, continuar proclamando o Teu Evangelho. Que o Senhor dê, Deus, sabedoria aos irmãos que compõem a tesouraria, Deus, para que eles possam, Deus, direcionar corretamente, Deus, todos os recursos que foram depositados aqui no gasofilácio. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor. Também agradecidos, Deus, pela palavra que será trazida através do nosso pastor Jamildo, que é a palavra que vem do Senhor, Pai, que essa palavra possa encontrar espaço em nossos corações. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor. Amém. Pastor Jamildo, que o Senhor te abençoe e desde já agradecemos a ajuda, a colaboração e que a palavra que o Senhor trará através do Senhor possa encontrar espaço em nós. Querido irmão, irmã, amigos, igreja, boa noite. Eu sou o Jamildo Ferreira Freire, sou formado em Teologia pelo Seminário Bíblico Batista, entidade que é ligada à Abavaço, aqui no Vale do Aço, Minas Gerais. Formei-me em julho de 2020, glórias ao bom Deus por isso. E em tudo dê graças, então graças a Deus por isso. Sou membro da Igreja Batista do Alegre, em Timóteo, Minas Gerais. Já visitei essa amada igreja algumas vezes, declaro aqui meu carinho todo especial por vocês. Aí destaco a família muito amada, a família do senhor Vantuil, da Hélida, da Reninha, a minha irmã, Reninha, minha irmã, a quem eu carinhosamente chamo de mãezinha. Glórias a Deus por isso, por essa bênção na minha vida. Hoje resido em Coronel Fabriciano, Vale do Aço, mas sou natural de Bocaiúva, norte de Minas Gerais. Sou casado com a Andréia e tenho 2 filhas, a Laura e a Luana. Nesta noite vamos tratar do texto Lucas 16, 19 a 31. Já tratamos esse texto uma vez, mas vamos abordar uma outra coisa agora para a gente pensar o seguinte: existe um ditado que diz: dessa vida não se leva nada. E muitos falam e pregam isso por aí aos 3, 4 ventos. Mas será que dessa vida nós não levamos nada? É o mesmo texto, agora com uma abordagem diferente. É muito corriqueiro que se ouça essa expressão aí no nosso dia a dia. Entretanto, nem tudo que a gente ouve é verdade ou sequer tenha a sombra de verdade. Este é um desses ditados que verdadeiramente é falso. Dessa vida não se leva nada. Garanto para você, é falso. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser fonte verdadeira da informação e da formação espiritual do ser humano. Todo conhecimento adquirido fora dos ensinos bíblicos tem pouco ou nenhum valor na sua vida espiritual, principalmente para que se obtenha a absolução completa dos seus pecados. Não há no mundo conhecimento, teoria ou qualquer coisa que possa trazer isso a você. Somente a Bíblia tem. Realmente, é interessante descobrir o sentido verdadeiro dos textos bíblicos, isto é através do estudo e da meditação da palavra que nós vamos descobrir
qual é a mensagem para aquela época em que foi escrito o texto e qual é a mensagem também para nós hoje. É muito importante isso. É importante esse tipo de estudo, pois vemos que sem ele, aparentemente, aparecem muitas interpretações e que são errôneas e são perigosas dessa forma. Então, para nós os cristãos, isso não deve ocorrer na nossa vida. Temos que tratar a Bíblia de uma forma correta e não errônea. Temos que sempre mostrar o real significado dos textos bíblicos que nós estudamos, que nós conhecemos. E o texto que vamos ler hoje e trazer o desafio a outras pessoas fazer o mesmo, de conhecer o texto bíblico, é o texto de Lucas 16, 19 a 31. Eu lerei na minha versão aqui, os irmãos acompanhem aí, por favor. Diz o texto, Lucas 16, 19 a 31, o seguinte: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se arregalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras ou as chagas. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele, o rico, em tormentos, levantou os olhos e ao longe viu ao pai Abraão e ao Lázaro em seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens da tua vida e Lázaro igualmente só males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem ir daqui e que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham, para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus Pai, poderoso Senhor, glórias ao teu nome, hoje e para todo sempre. Mais uma vez, Senhor, a tua palavra foi lida. Clamo pela tua misericórdia para que ela fale aos nossos corações. A todos que vão ouvir essa palavra, que de uma forma especial ela possa lhe trazer alento em sua vida. Glórias te damos, te exaltamos e te bendizemos, e o fazemos, Senhor, hoje e para todo sempre, em teu poderoso nome. Amém.
o que o texto nos traz para hoje? O rico e Lázaro é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas. Está aí em Lucas 16, 19 a 31. Alguns consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que a história do rico e o mendigo é um relato verídico. Antes de qualquer coisa, precisamos fazer algumas considerações sobre esta passagem. São muito importantes. Vejamos. A característica marcante de uma parábola de Jesus é não citar nomes. Preste bem atenção, toda vez que Jesus ia fazer uma parábola contando uma história sobre a comparação do reino dos céus, por exemplo, não se cita nomes. O filho pródigo não tem o nome do pai, não tem o nome do filho, não tem o nome do irmão, e várias outras que Jesus contou, parábolas, não tem nome. Essa aqui nós consideramos como história, porque Jesus citou o nome do personagem, Lázaro. Esse nome faz toda a diferença, porque isso muda toda a história do abrir do véu para que possamos ver a realidade que Jesus quis mostrar. Jesus direcionou esse escrito diretamente aos fariseus, que chamavam de Deus, ou melhor, que se consideravam filhos de Abraão e que por isso tinham salvação. E Jesus os chamou de hipócritas diante de Deus. Jesus deixa bem evidente a existência de vida após a morte. Essa parábola deixa isso claro. Jesus trata também sobre a definição em vida da vida após a morte. Tem a vida após a morte e você tem que defini-la aqui agora. Cristo descortina diante de todos nós um pouco o que há de real, de verdadeiro na vida pós-morte. Considerando isso, vamos tratar então o que é que temos nesse texto para esta noite. Entretanto, o que afinal nós levamos dessa vida? Já que eu desconsiderei no início que dessa vida não se leva nada. Então, o que nós levamos? O que levamos dessa vida aqui para a vida futura? O ensino de Jesus deixa claríssimo o que o rico levou. Fica bem claro nesse texto que nós acabamos de ler. Preste bem atenção. Ele levou, e por isso passa a ser uma história, ele levou pela riqueza do conteúdo, ele levou os sentidos. E é bom prestar atenção, quem escreveu esse texto foi Lucas. Ele era médico, ele era doutor, então ele sabia o que estava falando. O rico levou os sentidos. Veja o versículo 24, o que tem lá. Nós temos, o ser humano tem, entre outros, os principais 5 sentidos que nós temos. O paladar, tato, olfato, visão e audição. Paladar, tato, olfato, visão e audição. São 5 sentidos. Eu, ser humano, tenho esses 5 sentidos, Então, no versículo 24, vamos ler o que é que ele levou. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado e em chamas. Onde o rico estava? No Geena, no inferno, lugar de tormento. E aí o versículo já diz que ele olha e vê, ele tem ele consegue observar o que tem lá no paraíso. E viu quem? Pai Abraão e a Lázaro. Visão. Prestou atenção nisso? Nós temos visão. Ele tinha visão. Depois de morto, fala que ele abriu os olhos, estando em tormento, e viu
o paraíso. Ao longe ele viu Abraão e Lázaro. Olha que interessante isso aqui. E Lázaro, escrito por um médico, digo de novo, Lázaro estava no seio de Abraão, no colo, estava reclinado. Isso foi escrito por um médico, essa descrição real dele reclinado, dele descansando no colo de Abraão. Além de ver, que é um ponto de vista do rico, de onde ele estava, ele viu essa cena, ele fala. O rico, depois de morto, fala. Bom, não é um sentido, é claro, mas essa nobre característica de falar é humana, os animais não falam, nós falamos, nos comunicamos através dessa fala. E o rico, morto, falou. A fala com o pai Abraão, ele dirigiu a palavra dele ao pai Abraão, lógico que ele conhecia, mas ele conhecia muito mais Lázaro, e ele não dirigiu a palavra dele a Lázaro. Depois nós vamos ver isso, o porquê. O rico pede, então, ao falar ele pede, tem misericórdia de mim. Curiosamente não faz esse pedido em vida. Quando ele era vivo, não pediu essa misericórdia, mas o faz agora. Isso descortina que, muito embora no inferno onde ele estava, no Geena, ele vê o paraíso e faz uma interlocução com Deus. Porém, já é tarde, é fora de tempo para alcançar a misericórdia de Deus. Que pena. Não espere tanto. Contemplando as delirantes maravilhas lá do paraíso, o rico vê aquilo que João viu quando escreveu Apocalipse. Está registrado lá em Apocalipse 22, 1. O rio da água da vida. Assim João escreveu lá em Apocalipse 22, 1. Eu vi o rio da água da vida que saía diante do trono de Deus e do Cordeiro, brilhante. Olha a descrição de João, gente. Brilhante como cristal. João descreveu a água que saía e como era essa água. E o rico viu essa imagem e, desejoso de dessedentar, suplica com astúcia. Depois você vai ver isso, por que astúcia? Para que Lázaro molhe a ponta do dedo. Veja bem, a ponta do dedo é a parte do corpo humano. Então, ele recebeu esse corpo transformado, mas tinha essa parte que ele viu e pediu que ele molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua, porque a língua dele estava em tormento também, todo o corpo dele sofria. Então ele queria sentir aquele gostinho da água fresca, sentido, segundo, paladar. Note que ele foi audaz, pois caso o seu pedido fosse atendido, do Lázaro tocar na água e tocar na língua dele, algo que lhe seria determinante e ilegal, ele iria receber a água do céu na sua atual circunstância. Isso era ilegal para ele, ou seja, a água da vida. Ele queria receber a água da vida, franqueando-lhe a porta para o paraíso, pois Jesus é a água da vida. E era esse o pedido do rico. Cristo esclarece esse ponto ao afirmar isso para a mulher samaritana, quando ele diz: quem beber dessa água jamais terá sede, e deste jorrará uma fonte para a vida eterna. Esse foi o pedido do rico. Eu não disse que foi astuto? Já no verso 25 você vê que Deus responde, pois há interatividade e comunicação entre eles, Deus e o rico, e este o ouve perfeitamente.
Deus ouviu o rico, respondeu a interlocução, e o rico ouviu a audição. Prestou atenção? Levou também dessa vida para outra a audição. Assim o diálogo segue entre os dois, e note que, muito embora esteja inserido na história, Lázaro atua como mero coadjuvante, pois alheio ao que acontece ao derredor, não tem, Lázaro não tem, do paraíso onde está, a visão do Geena. Entretanto, o rico sabia disso e viu Lázaro, mas por vergonha. Vergonha de quê? De quantos anos lá ao redor da casa dele, na porta da casa dele, às vezes ele até mandou tirar, enxotar Lázaro dali. Talvez por vergonha, porque o desprezou em vida, não quis incomodá-lo, pensando consigo, não vou nem pedir para ele, porque ele não vai querer me atender. Entendeu? Ele perguntou e fez interlocução com Deus. Então o rico levou dos 5 sentidos que nós temos, ele levou 3. Está registrado nessa história. A vida depois da morte. O ensino de Jesus deixa claro ainda que o rico levou dor. Versículo 25, eu lerei novamente, faço questão disso. Versículo 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui está, consolado, e tu em tormentos. A dor nos atormenta. Tu em tormentos. Mateus 25:30 diz o seguinte, Jesus falando também no julgamento, servo inútil, lançai-o fora, onde há choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes, meus queridos, é de dor. Se há algo que atormenta o ser humano, é a dor. Ele é atormentado por ela. Além da sede que o rico já havia declarado, ele era atormentado pela dor. Vou tentar descrever a dor para vocês. Imagine só a dor do sofrimento angustiante, muitas vezes causada por estímulos intensos e prejudiciais, como por exemplo, quando você bate com o dedinho na quina da perna da mesa. Como dói! Como dói! Quando você se queima. Ah, como dói! Quando você borrifa. Ah, os mais vividos, experientes, conhecem essa dor. Quando você coloca mertiolate sobre um ferimento, ou álcool, como isso dói! Por ser esse fenômeno aí complexo e subjetivo, definir a dor tem sido um desafio, muito embora a dor seja real, tanto quanto ela é indesejável. Por que subjetiva? Porque se eu disser para vocês que eu estou com dor de cabeça, você pode acreditar ou não, você não vê a dor. Mas ela é real e é indesejável, e é o que o rico estava sentindo depois da sua morte lá no Geena. Igualmente, para aqueles que estão no paraíso, melhor dizendo, esse terrível incômodo e sentimento será extirpado, tirado para sempre, conforme Apocalipse 21:4, que diz:
já não haverá nem luto, nem pranto, nem choro e nem dor. Se não haverá para quem está no paraíso, certamente haverá para quem está do outro lado. Antes de abordar o próximo sentimento, é preciso que nós deixamos bem claro aqui, encerramos aqui a dor, vamos deixar bem claro por que destacou o escritor do Evangelho, o Dr. Lucas, ou o que ele destacou nesse texto, além do que a gente leva dessa vida. Sim, a riqueza da prescrição, ou melhor, da escrita aqui, a riqueza que ele descreveu aqui é porque o Lucas era médico. Ele alerta que, além de responder ao questionamento do rico, Deus lhe dá uma aula, ainda que tardia, pois é muito provável que o rico já possuísse esse esclarecimento, mostrando que existe um grande abismo entre o céu e o inferno. Tal informação dada pelo algoz pode parecer um tanto inútil para o réu, já que ele estava ali condenado, mas essa informação é de muita estima e valor, pois nos atenta que a tomada de decisão entre os dois reinos vindouros deve ser decidida por todo ser humano ainda aqui em vida. Você não pode postergar isso. Lá do outro lado está definido, está acabado. Não tem como mudar. Então, além dos sentimentos que nós destacamos que o rico levou, além da dor, o ensino de Jesus deixa claro também que o rico levou consciência. Olha como isso é. O rico, então, muda a estratégia, o pensamento, e aí ele pede, mandes, versículo 27, deixa eu ler para vocês. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ele estava pedindo alívio para ele, aí ele muda de estratégia agora e pede, mandes a minha casa paterna. A priori, você será levado a pensar, quão bom seria esse rico. E porque até agora esse homem está, mesmo estando perdido e sedento, e sobre o tormento da dor, ainda se compadece dos seus irmãos, suplicando ao pai Abraão misericórdia divina da ressurreição de Lázaro, para admoestá-lo sobre os perigos da vida, negligenciando a existência do poder de Deus. Não parece ser bonzinho? Ele estava preocupado que ele veio para cá, para o inferno, mas não queria que os 5 irmãos dele viessem também. Como é interessante, diria eu, e até intrigante esse diálogo. Mais uma vez, o pai Abraão zelosamente responde, olha, para isso, lá existem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Moisés e os profetas para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus, o ensinamento da lei, Moisés e dos profetas que foram depois de Moisés. Está aí para você. Moisés e os profetas, todo dia você pode abrir a palavra de Deus, ou ligar o rádio, ou ligar a TV, ou mesmo nos seus meios de comunicação, como o celular, todo dia você recebe a palavra de Deus te alertando disso. E o rico lá, preocupado, querendo mandar alguém ressuscitar para isso.
Porém, o rico, com maior intensidade na sua fala, apela insistentemente para que Lázaro ressuscite e exorte os seus fraternos. Entretanto, Deus mantém firmemente o seu propósito, que eles ouçam Moisés e os profetas, alegando que, se não creem na Bíblia, na palavra de Deus, como esses crerão se alguém ressuscitar? Quão difícil será acreditar na possibilidade da ressurreição. Bem certo é que Deus conhece a estultícia e a dureza do coração humano, fato este que está demonstrado na ocasião em que Cristo, ressurreto, se apresenta aos seus discípulos e sofre com a incredulidade destes, principalmente de Tomé, e Cristo afirma: Tomé, porque vistes, crestes? É preciso ver para crer? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Isso foi registrado por João, lá em João 20, 27. Deus sabia que o ser humano não iria aceitar facilmente a ressurreição. Não aceitaram nem a de Cristo. Isso nos acende uma luz de alerta para que entendamos que melhor é crer sem ver. Melhor é crer sem ver. Cristo ressuscitou e vive. Ouça-o. Ouça. Cristo ressuscitou. E assim encerra-se o decurso dessa história. Entretanto, destaco aqui o estado de integridade da consciência do rico. Observem bem como ele conheceu Deus. Só de ver ele conheceu, chamando-o de pai a Abraão. Não obstante, reconheceu também a Lázaro, e que, com extrema ousadia e sagacidade, argumentou e contra-argumentou com Deus, usando a sua inteligência, a sua consciência. Seu estado de consciência e lucidez eram tão evidentes que, mesmo em situação de total decadência, traz à memória os seus fraternos, interpelando diante de Deus misericórdia por eles. Mesmo depois de morto e sofrendo, o estado de consciência dele trazia os seus fraternos. Por mais que isso pareça um ato de bondade e compaixão que tardiamente aflorara na mente e no coração desse desvalido condenado, não se deixe impressionar por estas aparências. Sim, não se deixe. Sua mente ardilosa e sagaz e extremamente egoísta, costumeiramente lógico, só pensava em se livrar do vil, preste bem atenção nisso, do vil tormento em que se encontrava, ou sequer maquinava um plano para aliviar esse sofrimento. E por que digo isso? Porque a nossa família é responsabilidade total e restrita nossa. Você quer ver? A palavra nos admoesta assim. Preste atenção. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Confira, está lá em 1 Timóteo 5:8.
E tem mais, em Gálatas, Paulo nos adverte: instruir principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Não resta a menor dúvida que o rico queria que, com a sua intercessão atendida, talvez houvesse a possibilidade de alguém crer e tomar o caminho reto, não sofrendo a mesma condenação que ele. Isto retiraria do seu fardo o peso do seu pecado, tanto o da omissão, que é por não fazer o que é certo, mesmo tendo pleno conhecimento disso, bem como o seu pecado da comissão, que é fazer o errado, muito embora sabendo o que é certo a se fazer, porque a palavra de Deus instrui e porque ele conhecia isso. Então ele queria que, de alguma forma, os seus entes queridos fossem salvos, que aí sairia dele essa condenação de omissão e de comissão que eles tinham que fazer e não fez. É responsabilidade nossa, os nossos familiares, a nossa vida, e transmitir essa verdade aos nossos familiares. Fica claro aqui o resultado desse seu ato relapso em relação à sua responsabilidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O rico falhou com Deus, o rico falhou com o próximo, o rico falhou consigo mesmo. E já encerrando, com base nesses fatos, esse rico, mesmo sem nome, com essa história ou parábola, nos leva a algumas grandes e reais certezas. Primeiro, dessa vida se leva, sim, você leva sentidos, você leva dor e você leva o seu intelecto, e você leva o seu nome. Lázaro chamava Lázaro aqui, lá no céu ele continuou chamando Lázaro. Dessa vida se leva. É bastante evidente que há a vida após morte. Sábio é aquele que não ignora tal fato. Muito cuidado. Certamente é ambígua a existência nossa depois dessa vida. Não há como isentar dessa realidade. Será vida eterna no paraíso ou morte eterna no Gehenna. Temos que decidir. Isso é claro. Nenhum ser humano depois dessa vida conseguirá, por mais que dispense esforços, mudar o seu destino final após a morte. Não tem jeito. Portanto, devemos nos ocupar desse fato ainda nesta vida. Tome cuidado. Você arcará com todas as suas escolhas e as suas decisões. Ninguém poderá interpelar atos e fatos ao seu favor depois da morte. A decisão é sua. Finalmente, e não necessariamente nessa ordem, porém não menos importante do que todas as demais, evidencie. É evidente que você levará os seus sentidos, a sua consciência, a sua personalidade, isso o acompanharão em seu destino eterno. Então, quanto antes, tome uma decisão acertada. Tome essa decisão agora mesmo, antes que seja tarde. Não seja como o rico dessa descritiva história, nécio,
inconsequente e irresponsável. A Bíblia, a palavra de Deus, disserta: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Está em 1 Tessalonicenses 4:14. E para finalizarmos de vez, quero contar uma ilustração de uma certa pessoa que quis entender o que é vida eterna. Como isso, vida eterna? Aí alguém me disse, falou: vida eterna é o seguinte, é como se você fosse condenado a uma cadeia, a ficar na cadeia eternamente, e você vai ser colocado numa jaula que só tem uma pequena janela, e dessa janela você consegue observar o mundo exterior. E no mundo exterior o que você vê é uma montanha enorme de areia, com toda a areia existente na face da terra, montoada ali do lado de fora. E você, vendo aquela areia, percebe que vem uma formiguinha e tira dali daquele monte de areia e carrega para outro lugar um grão de areia. E essa formiguinha faz isso a cada 10 milhões de anos. Imagine você carregando toda a areia da face da terra, um grão a cada 10 milhões de anos. E aí, quando essa formiguinha terminar de carregar toda essa areia, aí sim vai começar a eternidade. Percebe? É muito tempo. A sua decisão para tormento e dor é para muito tempo. A sua decisão de estar ao paraíso ao lado do Pai, curtindo as delícias do paraíso, se descedentando diariamente no rio de águas vivas, cristalinas, como diz João, a decisão é sua. Busque em Deus, para que Ele tenha misericórdia da sua vida e que te leve aos braços dEle. Amém? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Grande Deus, ó eterno e bondoso Pai, glórias te damos porque sabemos que um dia estaremos contigo, levando a nossa personalidade, sabendo que o que nós somos, seremos transformados, mas estaremos diante de Ti como a nossa personalidade, sentindo as delícias que tens preparado para nós no paraíso. Glórias damos ao teu nome e suplicamos que toque no coração daqueles que ainda não te buscaram, ó Pai, para que o façam ainda hoje. Glórias ao teu nome, que a tua paz, o teu Espírito e a tua presença seja com todos nós, hoje e para todo sempre, em teu poderoso nome. Amém. Obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso e até mais. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Jamildo, mais uma vez, pela palavra que o Senhor trouxe para nós. E, irmãos, mais uma vez, para podermos dar encerramento ao nosso culto, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, por este culto, por termos participado dele. Deus, te agradecemos, Deus, pelas músicas que cantamos e também pela palavra que ouvimos, Pai. Que tudo seja para a nossa edificação, Pai. Usa-nos conforme, Deus, o teu querer, Deus, durante toda essa semana.
e que nós possamos, Deus, sentir o poder de Deus, que nós possamos, Deus, mesmo descansando nos braços do nosso Deus, sentir o Teu poder, Deus, nos guiando, nos guardando e nos abençoando. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor neste momento. Amém. Agradeço a cada irmão pela participação, pela presença, e que o Senhor possa abençoar, te guardar durante essa semana, em nome de Jesus.